Olá, agora a TV Unesp também está em Itapeva, no canal 29. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Itapeva na TV, o programa que celebra a expansão da TV Unesp em sinal aberto em Itapeva e em Botucatu. A partir de hoje, você vai acompanhar uma série de conteúdos especiais gravados na Unesp em Itapeva. Vai conhecer algumas pesquisas e ver como elas têm relação com o seu dia a dia. O campus da Unesp em Itapeva completou em agosto de 2021 18 anos. O repórter Júlio Penariol conversou com os atuais coordenadores da unidade sobre os impactos da Unesp em Itapeva e a presença da TV Unesp no município. Vamos assistir. É isso aí, Zeca. A Unesp em Itapeva está em festa. E é justamente para falarmos sobre esse e outros assuntos que eu converso a partir de agora com a professora Daniele Gouveia, coordenadora executiva do campus, e também com o professor Carlos de Oliveira Afonso, atual vice-coordenador. Professores, muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Obrigado, Júlio. É muito bom a gente estar aqui poder falar com vocês e falar da nossa Unesp, falar do que a gente vem fazendo por aqui. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Muito obrigado, Júlio, Fábio, todo o pessoal da TV Unesp, né? Então, obrigado por estar nos recebendo, né? A TV Unesp é sempre um grande parceiro nosso. Legal, professores, para a gente iniciar então a nossa conversa, vamos falar, né, da chegada da TV Unesp aí em Itapeva. Como que surgiu essa ideia? Não sei se vocês estavam envolvidos diretamente lá no comecinho de quando surgiu essa possibilidade da chegada da TV Unesp, mas como que esse projeto foi caminhando, né, para que o canal aberto da TV chegasse aí e se concretizasse, né, esse desejo? Então, Júlio, a gente teve início lá atrás, né? As tratativas tiveram início lá atrás, junto com a gestão anterior. O professor o Antônio Francisco Savi começou as tratativas junto com o Francisco, da TV Unesp, professor Francisco, e o professor, o coordenador executivo da nossa unidade demonstrou interesse, né? Que seria interessante a gente ter a TV Unesp na nossa cidade. E, assim, foi feita a submissão para a Anatel, e a gente foi obtida a aprovação para trazer a TV Unesp para Itapeva. Então, nós assumimos agora em março e demos continuidade à instalação, mas isso já vem uma conversa antiga, né? Já vem sendo feitas essas tratativas de um longo tempo para cá. Em termos de custo, alguma coisa assim, tem a ajuda de alguém que vocês gostariam de citar? Prefeitura, como que foi essa parte da montagem também da estrutura, da antena, né? Que não é algo simples, né? Para quem não conhece, não é algo tão simples também. Então, a gente teve o apoio da prefeitura, né, principalmente nessa questão técnica, além de outros departamentos da Unesp, vamos dizer assim, da reitoria. Então, foi um esforço coletivo, né? E assim, a partir de agora, né, isso é importante para nós, né, para a vinda daqui, para dar visibilidade, né, para o nosso campus, né, como já foi colocado, né, a gente acabou de fazer 18 anos, né, então a gente está se consolidando na municipalidade, né, então é importante ter a TV Unesp, inclusive também para ser um outro canal de discussão, né, de discussão de ideias, um canal qualificado, né, obviamente além das mídias sociais é importante, né, a gente vê importante essa discussão qualificada, né, que a gente possa trazer várias ideias, né, e discutir. Professor, você até falou aí da questão da visibilidade, né, que a TV pode trazer para o campus. Como que vocês acham? Qual que é a importância, de fato, né, de vocês terem a TV Unesp agora? A gente está atravessando ainda, né, não podemos falar que acabou, a gente ainda está atravessando essa pandemia do novo coronavírus, que mostrou, né, a importância da ciência, como que ela pode ser, e é, na verdade, o único caminho para enfrentar problemas como esse. De que maneira que a TV também pode colaborar nesse sentido com as pesquisas aí do campus de Itapeva? Então, exatamente nesse sentido, né? A gente está percebendo, né, eu, a professora Daniele, que a gente está consolidando uma posição como player local. Né? Player no sentido, assim, de um ator junto com os outros demais atores, como a municipalidade, né, os poderes públicos e a iniciativa privada, e o fato de ter a TV aqui é uma outra forma de consolidação. Por exemplo, à medida que... e a gente está percebendo isso em casos práticos, por exemplo.
Vou citar um exemplo, né? Recentemente foi oficializado, né, pelo governo estadual que o plano chamado Sudoeste mais 10, por exemplo. É um plano, né, que abarca a nossa 16ª região aqui, exatamente no sentido de criar essas infraestruturas, né, de decisão. E já nessas ocasiões foi importante perceber que ainda no começo da ideia, no começo das discussões, a Unesp surgiu como um apoio importante para esse tipo de decisão. Então, a gente percebe que, juntamente com iniciativas como essa da TV Unesp, a gente está transpondo os muros da universidade, né? A universidade, principalmente, assim, considerando assim, a região, a comunidade está enxergando a universidade como um ente participativo, não somente no sentido, olha, é um lugar onde você forma estudantes, é isso também, mas a importância da TV Unesp vem exatamente nesse sentido de fortalecer, junto à comunidade local, a importância de você ter uma universidade, né, que você tenha essa oferta de mão de obra, de massa crítica, né, de técnicos, de pessoas especializadas que possam construir. E exatamente a pandemia nos trouxe isso, né, que a universidade não é só um prédio, é um monte de outras coisas, né, de outras instituições que podem ser utilizadas exatamente para contribuir numa sociedade como um todo. A gente falou a questão científica, né? Como que a TV Unesp pode auxiliar na questão científica? Muito porque as pessoas elas não conseguem visualizar o que é a questão científica, né? Hoje a gente fala muito de ciência na televisão, muito por conta da pandemia, mas há um tempo atrás a gente não falava assim de ciência, né? Em acreditar na ciência, que talvez a pessoa não sabe nem ao certo o que é essa ciência, né? Uma grande maioria da população não sabe o que é essa ciência. Então, a TV Unesp ela pode permitir assim que a gente leve projetos, né? O desenvolvimento de novas tecnologias, né? Então, às vezes a pessoa imagina que ciência é um remédio, é uma vacina, mas não entende que ciência é tudo aquilo que a gente busca uma explicação. É quando a gente chegou num ponto e a gente quer ultrapassar aquela barreira, né? Então, existem diferentes formas de fazer ciência. Então, não só na parte de buscar tratamentos, que é o que as pessoas entendem com mais facilidade. Então, nós aqui, a gente tem um curso de engenharia, então a engenharia ela está muito voltada para a inovação, para a tecnologia, para quebrar barreiras, para desenvolver novos produtos. E isso tem um impacto no dia a dia das pessoas, né? A gente vê pelos eletrônicos, né? O quão diferente a gente vem lidando com os eletrônicos de agora, como de antigamente. E assim, ciência não está na programação da TV aberta, não é? Ela está muito pouco na programação da TV aberta. E quando a gente tem um canal voltado para a divulgação da ciência, do que é feito nas universidades, eu acredito que a gente vai ter uma divulgação muito maior e o entendimento dessas pessoas do que é ciência no município. E entender qual que é o nosso papel, né? Igual o professor Casafonso falou, entender qual que é o nosso papel. E não só entender o nosso papel, porque, assim, na verdade, quando a gente divulga, quando a gente fala o que a gente faz, a gente atrai a população e as demandas, né? Quando a gente expõe do que a gente é capaz, né? Vamos dizer quais são as nossas atribuições, a gente vai também trazer a demanda da população. Eu acho que alguém está vendo alguma coisa, um agricultor, e ele vê um desenvolvimento de um bioproduto que pode melhorar o solo. Ele vai ter interesse, ele vai falar, eu quero também, e aí ele vai vir buscar a universidade. E a universidade vai retribuir, como? Com projetos de extensão, né? Com esses trabalhos de pesquisa, com projetos de extensão. Então, eu acredito que é um caminho onde a gente vai fazer o vínculo da universidade com a população. E puxando só a questão vou só falar da questão da antena, né, que a gente falou, que você perguntou antes, se a gente tivesse que começar do zero, né, se a gente tivesse que arcar todos os custos da implementação de uma TV na nossa cidade, dificilmente a gente teria hoje o sinal da TV Unesp aqui, porque isso é um custo alto, né, tem que ter o terreno, a antena, a instalação. Então, por isso que a prefeitura ela é fundamental nesse ponto, né? Essa contribuição deles, porque já existe esse local, já existe a antena. Então, tudo assim, é uma parceria que a Unesp, que a prefeitura faz um convênio com a gente, liberando o uso,
assumindo o custeio de energia elétrica, né, para funcionamento dos equipamentos. Então, tudo isso é fundamental, essa parceria. Então, se a gente tivesse começado do zero, provavelmente a gente não conseguiria, né? Então, essa parceria é muito bom. E também porque eles entendem, a prefeitura começou a enxergar nós, assim, né? O poder público começa a enxergar a universidade como parceiro mesmo. Entende que existe essa troca, né? Então, eles não estão só doando o espaço, doando o uso da antena, eles sabem que aquilo vai trazer um retorno para eles de volta. Então, é uma parceria mesmo. Você citou parceria com a prefeitura, que de fato é extremamente importante, professor, porque um projeto desse tamanho precisa realmente de várias forças, né, atuando em conjunto para poder sair do papel. E a prefeitura ela está envolvida em Itapeva em outras formas, né, de parceria com vocês dentro da Unesp, em outros projetos, manutenção do campus. Né, nesses 18 anos do campus de vocês, o que vocês poderiam destacar dessa relação Unesp Itapeva com a prefeitura? Quando foi criada os campos experimentais, que a princípio era denominado como diferenciada. E esse primeiro momento, então, essa expansão, que ela foi em 2003, na época era o professor Dr. José Carlos Trindade, que era o reitor da Unesp. Então, foi feita uma parceria entre o governo e as prefeituras, para definir, assim, aonde iam esses novos campos da Unesp, né? Quando foi feita a primeira expansão da Unesp. Então, desde 2003 foi feita essa parceria com a prefeitura. E ela vem até hoje. Então, lá foi feita a assinatura de um convênio, onde a prefeitura arcava com alguns custos da implementação, né? Inclusive o terreno, energia, água, muitos desses custeios foram apoiados pela prefeitura nesse primeiro convênio. Depois de um tempo, alguns campos experimentais foram finalizando esses convênios. E aqui em Itapeva, a gente vem prorrogando o convênio. Hoje, a prefeitura não mais arca com custeio de energia e água, mas ela ainda arca com custeio de limpeza. E para nós, é um custo elevado, porque a nossa universidade ela é grande em território, né? Então, a gente tem uma área verde muito grande. Então, o custo de limpeza e manutenção é um custo alto. Então, a gente também faz solicitações eventuais. Então, eventualmente, o pessoal da prefeitura vem, faz uma capina, né? Limpa no interior da universidade, fora. Então, a gente tem tido essa parceria. Eles têm nos colaborado muito com essa parte. E em troca, imagino que a Unesp também ofereça muito, né? Não só na questão da formação de mão de obra qualificada, né? Extremamente qualificada aí para Itapeva, para a região de Itapeva, mas também nos projetos de extensão, né, que vocês desenvolvem aí. Então, é uma via de mão dupla, né? Sem dúvida, Júlia. A gente tem vários projetos de extensão, né? A característica desses projetos são exatamente projetos que não necessariamente visam algum avanço acadêmico, mas sim voltado à melhoria local. Por exemplo, a gente trabalha com várias comunidades carentes, né, no sentido de uma ajuda mais direta mesmo. A gente também está trabalhando intensamente com a Secretaria Municipal de Educação. Essa secretaria nos buscou exatamente no sentido de ajudar na retomada das aulas pós-pandemia, né? Então, a gente observou que é importante, né, a gente fortalecer esse elo exatamente para que a gente usar essa massa crítica, né, de professores, de pedagogos, etc., dentro da universidade, para ajudar a retomada das aulas. Essa ação vai se desdobrar em várias outras, né, desde criação de material pedagógico até apoio a professores, né? Um dos nossos projetos, inclusive, é criar um curso de pós-graduação para os professores da região, né, para incentivar a qualificação deles. Nós também temos atividades culturais, né? E também ações diretas com os nossos próprios alunos. Por exemplo, se nós pegarmos as bolsas socioeconômicas, as bolsas de mérito acadêmico, mais de 80% de nossos alunos recebem algum tipo de bolsa para estudar, né? Além de ser um ensino gratuito, eles recebem para isso. Então, obviamente, isso tem um impacto direto também para a família desses alunos. Então, a gente enxerga que essas atividades são importantes, né? Então, esse é um dos braços importantes que a gente busca fortalecer junto à comunidade local. O campus aí, né, acabou de completar 18 anos, então a cidade não é uma cidade grande, né? Itapeva tem cerca de 95 mil habitantes,
mas de repente nem todo mundo conhece ainda a Unesp aí localmente, a estrutura. Então, gostaria que vocês apresentassem um pouquinho dessa Unesp de Itapeva, os cursos que tem, quantos alunos tem, quantos alunos já se formaram, enfim. Fala um pouquinho da estrutura de vocês aí hoje. A gente costuma sempre dizer, né, das três principais frentes da universidade, pesquisa, ensino e extensão. Então, do lado da pesquisa, né, quais são os cursos que a gente tem? Aqui a gente tem 2 cursos, né, o Engenharia Industrial Madeira e a Engenharia de Produção. Além de outros cursos de pós-graduação que a gente está implementando, mas isso num segundo momento. E dentro desses cursos, né, considerando a parte de pesquisa, quais são as áreas mais fortes aqui do campus, né? Temos a indústria, a tecnologia da madeira, né, em que a gente trabalha com a usinagem da madeira, materiais compósitos, bambu, etc. Além disso, a gente tem a linha de pesquisa voltada à produção, que é basicamente considerando a indústria 4.0, recursos hídricos, administração de empresas, além de outras áreas de pesquisas mais abrangentes, como, por exemplo, pesquisa básica, né, dentro da área da química e física, assim como áreas como inteligência artificial, aí até cosmologia. Com relação ao ensino, né, nós temos exatamente o objetivo, né, que a gente busca é ter uma mão de obra qualificada, e isso é uma das coisas que nós orgulhamos, né? E se a gente pegar os últimos anos, né, mesmo aqueles que não se formaram ainda, a grande maioria ou está fazendo estágio, ou está numa área, já está atuando como trainee em alguma área. Eu diria assim, a gente não tem estudos específicos, mas aproximadamente 100%, quase todos os nossos alunos saem daqui, ou todos aqueles que buscam um espaço no mercado de trabalho saem empregados. Eu diria que quase 100%, né? Alguns optam por carreiras solos, etc. Alguns vão para a área acadêmica, mas a quase totalidade dos nossos alunos, após o término do curso, estão empregados de alguma forma. Nós já formamos 46 egressos na engenharia de produção, que é um curso novo, né? Ele iniciou em 2014, a primeira turma, e 316 alunos na engenharia industrial madeireira, que foi o nosso primeiro curso, que teve início em 2003. A engenharia de produção teve início em 2014, e então nós estamos na quarta, quinta, sexta turma já, né? Só que formandos, a gente formou 3 turmas por enquanto. E como formiga, né? Quem que está ali atrás trabalhando para fazer a coisa funcionar, né? Para a gente colocar ensino, pesquisa, extensão, gestão, tudo para andar. Então, a gente tem, entre docentes e técnicos e administrativos, a gente tem 70 pessoas, né? São 10 meninas da limpeza, 4 pessoas na portaria, 4 professores substitutos, e agora a gente tem 2 funcionárias da FAMESP, que é a psicóloga e a enfermeira. Então, é esse pessoal todo que faz a coisa rodar. E os alunos, então, toda essa estrutura para a gente atender na graduação, 421 alunos, entre engenharia industrial e engenharia de produção. E a gente não consegue mensurar o número de alunos que a gente tem na pós-graduação. Porque o que acontece? Aqui hoje a gente não tem uma pós que seja a base no campus de Itapeva. Porém, os nossos docentes, eles vêm atuando em outras pós-graduações dentro da Unesp. Então, a gente, no campus, a gente tem a pós-graduação em engenharia, onde a base é Guará, mas aqui em Itapeva tem a linha de produtos lignocelulósicos. E tem os professores trabalhando em mestrados, credenciados em mestrados profissionais e mestrados acadêmicos. E muitos alunos, eles desenvolvem o projeto dentro da nossa universidade, né, dentro do nosso campus, mas a base dele tá em outro campus, né? Ele defende e tal em outro campus. Então, a gente não consegue mensurar. Mas a gente deve ter, assim, aproximadamente uns 40 alunos na pós-graduação atuando aqui, ou fazendo trabalhos em parcerias, né? Ou fazendo o trabalho mesmo completo dentro dos nossos laboratórios mesmo. Bacana, é bom sempre dar esse contexto para as pessoas terem ideia, né, de como funciona uma universidade pública, que não é só, né, professor, aluno, tem toda uma estrutura para dar suporte. E a gente está aqui falando da importância, né, da TV Unesp para mostrar essa estrutura, as pesquisas, os projetos de extensão que são desenvolvidos aí na região de Itapeva, né, mostrar para toda a comunidade local.
mas vocês também ganharam uma outra estrutura, né, recentemente, uma outra estrutura importante aí, que foi o estúdio do IEP3, que é o Instituto de Educação e Pesquisa em Práticas Pedagógicas, né? Ele tem como objetivo servir de suporte, né, para as atividades dos docentes, para gravação de videoaulas, gravação de outros tipos de conteúdos, enfim. Como que vocês avaliam também a vinda do IEP3 para Itapeva? O que ele pode agregar aí para toda essa estrutura, todas essas atividades que vocês já desenvolvem? Então, o estúdio a gente implementou tem pouco tempo, ele ainda não está sendo utilizado, né? Mas eu acredito, assim, eu vejo que vai ser muito bom para a gente elaborar cursos, né? Para a gente pensar em elaborar videoaulas, cursos mesmo cursos curtos, né? Para a gente oferecer para a sociedade. Então, eu acho que vai ser como um auxiliar, que, na verdade, a intenção, né? Quando ele foi instalado, nem era a gente nem pensando na TV Unesp em gerar programação. Mas ele, assim, vai ser uma ferramenta muito interessante para a gente produzir conteúdo e com uma qualidade de vídeo, de áudio boa, né? Porque a gente vai ter essa possibilidade. Então, eu acredito que vai ser uma ferramenta auxiliar muito interessante. Para a gente falar também mais um pouquinho, né? Vocês já falaram bastante, mas é difícil a gente mensurar o impacto da Unesp aí em Itapeva. Mas o que vocês gostariam de reforçar neste momento, né? Quais as marcas que vocês imaginam que a Unesp aí tem deixado na comunidade local, não só com os projetos e as pesquisas, mas imagino até impacto financeiro, né? São alunos, professores que comem, que consomem dentro da cidade. Fale um pouquinho da importância da Unesp hoje para a cidade de Itapeva. Exatamente, você colocou uma questão interessante, né? Além do impacto, tem esse impacto direto, até inclusive financeiro, né? Porque até o salário, né? Essa verba direta que entra dentro da cidade, isso faz diferença. Além disso, os alunos, né? Então, você tem 400, 500 pessoas, até mais de 500 pessoas a mais, né? Assim, gerando renda na cidade, né? Então, esse é um polo, isso se torna um polo importante, né? E a gente percebe, né? Apesar dos 18 anos, assim, que foi uma revolução mesmo da forma como que é encarada a universidade. No primeiro momento foi, vamos dizer assim, as pessoas não conseguiram ter a dimensão exata do que é até uma universidade, né? Então a gente tem essa preocupação de estar sempre frisando isso. Puxa, a gente tem uma universidade pública estadual aqui na nossa cidade, então gratuita, isso é muito importante, né? Porque a Unesp tem essa característica interessante que, ao mesmo tempo que ela é distribuída em todo o estado, ela também é forte mundialmente, né? Por exemplo, existem algumas áreas, né? Eu fiz uma parte do meu pós-doutorado fora e assim eu fiquei feliz em perceber que mesmo fora, assim, as pessoas perguntam assim, espontaneamente da Unesp, puxa, no caso lá, o curso de odontologia do Unesp é muito bom. Então, mesmo assim, é uma universidade que é reconhecida internacionalmente, né? Então, isso é importante. E também, ao mesmo tempo, ela é espalhada dentro do estado de São Paulo. Então, isso para nós é positivo, porque pelas essas várias ações que a gente tem desenvolvido, a gente tem percebido que é importante também a gente ter a retaguarda da Unesp. Elas, obviamente, depende muito do nosso esforço para ajudar a atuar localmente, mas é importante e tem nos ajudado bastante a gente usar essa marca, né, esse logo Unesp por trás, isso também ajuda a abrir muitas portas. E só complementando também, né, por exemplo, de custeios, acho que são em torno de 2 milhões, né, fora salário, outras coisas. Então, é 2 milhões a mais numa cidade de 90 mil habitantes, né? Então, isso já faz diferença também. Com certeza. E, professores, a gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo aqui, mas eu gostaria que vocês adiantassem um pouquinho quais novidades estão ainda por vir aí no campus de Itapeva, adiantar aí para o público de Itapeva e também para toda a comunidade que acompanha a TV Unesp de alguma forma. O que vocês estão preparando aí para os próximos meses? Sabemos que tem aí uma incubadora, caminho, enfim, o que dá para a gente adiantar aqui? É exatamente isso, Júlia. Assim, a gente está trabalhando, né, para a criação de um polo tecnológico dentro da cidade de Itapeva. Então, o que a gente observou, né, que nossos professores, né, graças aos esforços individual de cada um, têm trazido projetos para a Unesp.
alguns na USP, em várias regiões, eles, ou junto à FAPESP, etc., eles têm um esforço heróico e conseguem trazer projetos para a gente. Então, o que a gente está buscando, né, com esse polo tecnológico? Exatamente criar um ambiente em que a gente consiga fomentar de dentro para fora esses projetos, a gente captar investimentos, né, através desse polo tecnológico, que, mais uma vez, para isso, não é um esforço único, né? A gente tem somado forças, né? A Unesp tem nos ajudado bastante, especificamente a UIN, né? A UIN tem nos ajudado bastante, a vice-reitoria de extensão, assim como esses outros players locais, como a município, né? A municipalidade, e também as empresas locais. Então, a ideia desse polo é exatamente juntar essa massa crítica, massa pensante, dentro de um ambiente em que a gente possa fomentar essas novas tecnologias. E, além disso, fazer com que os nossos estudantes, né, os recém-formados, e mesmo aqueles que ainda não estão formados, tenham a oportunidade de criar a sua própria empresa, criar a sua ideia, e que isso sirva como uma forma de viabilizar essas ações, né, essa criação de novas ideias junto às indústrias locais, né? Então, a gente quer quebrar esse paradigma, a gente quer fazer com que essa tecnologia não seja apenas eventos criativos, mas que se tornem em desenvolvimento efetivamente. E dentro dessa ideia de um parque tecnológico, que é um objetivo mais longínquo, a gente já conseguiu realizar algumas etapas, né? Já estamos realizando algumas etapas. Entre elas é a criação da incubadora. Então, estamos em via de abrir essa incubadora, que é a primeira ação no sentido exatamente de criar esse polo tecnológico cuja ideia é abranger outras iniciativas nesse sentido, sempre com a ideia final de aproximar a universidade e as indústrias, né, da forma a essa energia criativa da universidade. Eu só vou complementar, a nossa região é uma região muito carente de tudo. É uma região carente de tecnologia, carente de recursos, carente de educação, ela é muito carente de tudo. E a questão de inovação e tecnologia é um gap na região, né? Então, é como se fosse um buraco. Então, a gente não tem nada aqui, nenhum polo, nenhum centro de tecnologia que possa resolver soluções. E quando a gente fala assim, tecnologia, né? Às vezes a gente pensa que são coisas caras, coisas rebuscadas, e às vezes coisas simples, em uma determinada região, são atitudes pequenas que vão dar um impacto muito grande, porque às vezes não é uma solução tecnológica com custo de infraestrutura, com custo de aplicação. Às vezes é assim, é uma compostagem de forma correta, é um reaproveitamento de resíduo, é uma produção de um biocarvão que a gente consegue fazer uma melhoria na qualidade do solo. Então, às vezes, é uma logística de uma estrutura de reciclagem, de coleta. Então, você vê que não é um investimento muito alto, né? Não é uma coisa assim, você fazer uma logística de coleta de resíduos, você não precisa de um investimento muito alto, mas o que a gente precisa? Precisa do conhecimento, não é? Então, a gente acho que é essa a maneira que a gente pensa em centralizar, em transformar num polo de inovação, né? Então, quando o agricultor ele tiver com problema, ele pensar, eu vou tentar achar uma solução por aqui. E a gente poder levar esse conhecimento para esse agricultor. Acho que essa é a nossa ideia. Nosso objetivo, talvez? Nosso... Professores, nosso tempo chegou ao fim. Foi um bate-papo muito bacana. Eu acho que a população de Itapeva pôde entender um pouquinho mais do que é a Unesp aí, né? A importância dela para a sociedade. E eu espero que vocês consigam aí concretizar essas próximas ações. Essa incubadora certamente vai ter um impacto bastante positivo aí para a comunidade unespiana e também para a comunidade local. Muito obrigado pela participação de vocês, por esclarecer esses assuntos aqui com a gente hoje. Professora Dani, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Júlio, mais uma vez a vocês, a TV Unesp, muito obrigada pela contribuição e pela parceria nossa aí, que só está começando, né? A gente tem muito que trilhar agora. Exatamente. Professor Carlos, também agradeço sua presença virtual aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Júlio. TV Unesp, sempre o nosso grande parceiro. Muito obrigado. A gente volta com o Zeca Oliveira no estúdio.
A TV Unesp tem muito orgulho de contribuir na disseminação do conhecimento produzido no campus de Itapeva. Por hoje, a gente fica por aqui. Você pode rever este programa e todo o nosso conteúdo no canal da TV Unesp no YouTube. Até a próxima. Esta é a TV Unesp. Nosso compromisso é com você.